Esse é um momento muito importante, que é o momento da palavra de Deus. É o momento onde Deus nos edifica através da sua palavra. E hoje nós vamos estar iniciando a nossa série em 1 de Pedro, tá? Nós vamos fazer duas leituras hoje, uma oficial e outra não oficial. Já eu digo por quê. Mas a primeira leitura que nós vamos fazer da Bíblia é 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, parte A. O título dessa pregação, que já vai aparecer, é Um Início Surpreendente. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, parte A. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Só até aí. Deixa eu fazer uma pergunta. O que há de tão surpreendente nesse primeiro versículo, nesse primeiro capítulo e nessa parte A que nós acabamos de ler? O que deveria nos chocar como cristão ao ler Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus? Por que eu coloquei o título dessa pregação de Um Início Surpreendente e acabei de ler o primeiro versículo simplesmente? Porque o nome de quem nós estamos lendo aqui é simplesmente o nome de Pedro. Você não entendeu? Você sabe quem foi esse Pedro? Você tem ideia do que Pedro fez? Pedro negou Jesus não uma, não duas, mas 3 vezes. E agora simplesmente o nome de Pedro está aqui no início dessa carta para uma igreja. Olha, alguma coisa deve ter acontecido depois da negação de Pedro até esse momento. E eu gostaria de separar 2 pregações minhas para falar de Pedro. Você está prestando atenção aqui? Para falar de Pedro. E você deve perguntar, por que é surpreendente? Porque algo surpreendente deve ter acontecido com Pedro depois que ele negou a Jesus. Eu vou demorar 2 pregações para explicar o que foi, tá? Se você conhece pregador, você sabe que pregadores gostam de chamar a atenção pelo título da sua pregação. Teve um pregador, uma vez dessa, que colocou o título da pregação dele de Soberania Problemática. Ele não está aqui, eu falo, né? Outra vez ele colocou de A Soberania do Homem e o Livre-Arbítrio de Deus. Mas por que botar um título assim para chamar a atenção? É porque isso choca a gente. E quando nós vemos a vida de Pedro, nós vemos a vida de Pedro e não tem como não nos identificar com Pedro. Então eu quero hoje ver um episódio da vida de Pedro e num outro sermão eu quero trabalhar com os irmãos Pedro negando Jesus. Então qual é a nossa segunda leitura? A leitura hoje do nosso texto. Mateus capítulo 14. Abra sua Bíblia lá. E o título dessa pregação hoje, parte 1, é Lições de uma Tempestade. Você vai achando e, por favor, se você pudesse colocar de pé para a gente ler a palavra de Deus. Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33. Nesse domingo nós vamos ver o episódio que Pedro anda sobre as águas. No outro domingo nós vamos ver o episódio em que Jesus trata com Pedro e Pedro nega Jesus 3 vezes. Daí nós vamos descobrir o que aconteceu com Pedro para ele estar agora escrevendo essa carta aqui. Então vamos lá, Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles
andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Vamos orar? Meu Senhor, Pai de toda glória e de eternidade, faz dessa pregação um lembrete eterno na mente dos meus irmãos e na minha mente, de que existe um Jesus que entra na nossa tempestade e diz: coragem, eu sou. Te peço que as tuas palavras nos consolem nessa noite e nos guie, Senhor, a tua presença. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meus irmãos. Se você é um cristão, existe algo que você deve saber. Isso não é negociável. Você está correndo um sério perigo se você não souber disso. Porque isso não é secundário para nós, isso não é algo que pode se deixar para lá, não. É algo primário para nós. A nossa vida cristã, ela não pode ser fabricada por nós. A nossa vida cristã, ela de forma alguma pode ser criada ou gerada pela nossa própria força, pelos nossos próprios recursos, pelas nossas próprias experiências, pelas nossas próprias habilidades naturais. Ela não pode. Porque existem coisas que nós podemos fazer e que existem coisas que são naturais a nós. Por exemplo, o medo é natural a nós. Para alguns, o medo do escuro é natural também. É natural para nós vomitar depois de comer uma comida estragada. É natural para nós pecar. É natural para nós fazer uma série de coisas, mas não é natural para nós a fé. Isso não é algo que nós podemos fabricar pelas nossas próprias forças ou pela nossa própria engenhosidade. Isso não dá. Isso é algo que só Jesus pode fazer no nosso coração. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Ninguém nessa igreja, ninguém que está me ouvindo é graduado em santidade. Ninguém que está me ouvindo é graduado na escola da fé e já passou para o ensino superior. Todos aqui que estão me ouvindo, que são cristãos, estão na escola de Cristo. E se nós estamos na escola de Cristo, então Cristo, Ele está trabalhando em nossa vida para produzir aquilo que nós não podemos produzir por nós mesmos. Se nós estamos na escola de Cristo, então Ele está moldando, tratando, mexendo em nosso coração, produzindo em nós coisas que nós não podemos produzir por nós mesmos, como a fé. E eu amo os evangelhos. Os evangelhos é a escola prática de Jesus aos discípulos. Tá? Se você ler Marcos, você vai ver que Marcos não gosta... Vou usar essa palavra entre parênteses, ele não gosta muito dos discípulos. Os discípulos para Marcos são fracassados o tempo todo. Aliás, do começo de Marcos ao final, parece que Marcos coloca de um jeito que os discípulos não entenderam nada. Então, eu amo os evangelhos porque os evangelhos demonstram como Cristo, Ele trata com os discípulos.
A passagem que nós estamos lendo hoje é justamente os discípulos, mais uma vez, na escola de Cristo. Mas antes de começar, eu preciso dar alguma introdução sobre o Evangelho. Os Evangelhos são histórias, ou é uma história unida com teologia. O que significa isso? Imagine aquelas corridas daqueles homens, eu não sei se é corrida de 800 metros, eu esqueci de olhar. Aquelas corridas que o pessoal vai bem rápido, como é isso? Isso, 100 metros. Aí o cara corre e vai rápido lá. O que acontece ali? Se você assistiu uma daquelas corridas, você vai ver que o cara está aqui e vai bem rapidão lá. Se você está assistindo pela televisão, você vai ver que um especialista agora, ele vai dizer exatamente o que aconteceu agora de um ponto de vista de quem sabe. Do ponto de vista de um especialista, para mostrar para você que está em casa cada detalhe técnico do que aconteceu. Isso são os evangelhos. Os evangelhos, eles descrevem de fato o que aconteceu, mas eles descrevem algo na perspectiva de quem está escrevendo. É por isso que nós temos 4 evangelhos. Por quê? Porque Mateus me dá uma perspectiva, Marcos me dá outra perspectiva, e assim eles vão montando uma perspectiva, porque eles têm um propósito em escrever o evangelho. E observe que quando Mateus escreve esse evangelho, ele escreve de uma maneira muito técnica. Olha o que Mateus faz aqui. A organização de Mateus é linda. Mateus, ele tem 5 discursos, ou ensinos de Jesus. Começa com a narrativa, os principais atores, os principais atores, eles entram aqui, no 1 ao 4, e nós temos o primeiro grande discurso de Jesus. Qual é o primeiro grande discurso de Mateus capítulo 5? O sermão do monte aqui. Em seguida, Jesus vai tratar algo sobre Israel, aqui, e essa parte inteira aqui, até o 13, é basicamente Jesus tratando com Israel, Israel rejeitando os milagres, e Jesus explicando por que Israel está rejeitando Jesus. No capítulo 13, em Mateus, acontece uma virada, Jesus agora passa a ensinar em parábolas. Depois vem o capítulo 14, que é o nosso capítulo, que eu estou falando isso para nos localizar dentro do Evangelho. Em seguida vem, a partir daqui, começa o estabelecimento da igreja, de forma, vamos dizer assim, teórica. Aqui Jesus dá os grandes discursos sobre a igreja, aqui ele estabelece a igreja, e assim vai. Então Mateus, ele trabalha de uma forma bem apurada, e alguns dizem que esses 5 discursos é uma ideia de influência estrutural, querendo falar dos 5 livros da lei. Agora Jesus como novo legislador. 5 discursos, 5 livros, os 5 livros da lei. E agora Jesus é o novo legislador. Agora Jesus é aquele que veio substituir Moisés. Agora, quando nós olhamos o capítulo 14, que é o capítulo do nosso texto, ou quando nós olhamos todos esses discursos, aliás, 3 coisas emergem dele. Quais são? Primeira, esses discursos e essas narrativas me revelam algo sobre Jesus. Os evangelhos, acima de tudo, é sobre Jesus. Tá? Nós vamos entender como isso se aplica a nós, mas nós devemos ter o cuidado para não ler os evangelhos de modo egoísta. A pessoa que lê o evangelho de modo egoísta é assim, ela olha a multiplicação dos pães e é assim, Senhor, multiplica. Multiplica, Senhor. Ela não quer saber nem quão Cristo é maravilhoso ali, ela vai direto logo aqui, porque ela está meio egoísta para os evangelhos. Mas antes de tudo, todo milagre de Jesus, tudo que Jesus faz é para revelar algo da sua glória. Mas não flui disso somente a revelação. Desses discursos todos de Mateus, também flui algo interessante. Jesus separando aqueles que aceitam a mensagem de Jesus, aqueles que não aceitam a revelação de Jesus. Em outras palavras, no Evangelho de Mateus não existe neutralidade com Jesus. Você não pode dizer, eu estou meio assim com Jesus. Ou você está do lado de Jesus, ou você não está do lado de Jesus. Esses são os mistérios do reino. Aqueles que receberam a revelação, aqueles que não receberam a revelação, mas não importa, não existe neutralidade. Agora, existe uma coisa mais interessante aqui que flui dessas duas
que os evangelhos, o evangelho de Mateus, especificamente, me chama a me identificar, primeiro, com Jesus como seu discípulo, ok? Mas também ele me chama para me identificar com os discípulos e o que não fazer com os discípulos. Ou seja, eu olho para Pedro e eu aprendo o que não fazer com Pedro em muitas oportunidades. Enquanto eu olho para Jesus e aprendo o que fazer com Jesus. É por isso que os erros dos discípulos estão abertos aí nos evangelhos. Talvez Marcos influenciou muito, Pedro influenciou muito a escrita de Marcos, e você não vai ver Marcos alisando para cima de Pedro. Porque Pedro e os apóstolos não são super-heróis. E aqui no evangelho de Mateus nós vamos ver isso. Agora deixa eu ir para frente. Dentro do nosso capítulo, se você quiser saber mais disso, faça o Instituto Bíblico Calvário. Capítulo 14, versículo 17, é organizado em torno de Pedro. Por exemplo, olha aqui, no capítulo 13, no final, e 14, é Pedro andando sobre as águas. No final do 14, aqui, eu coloquei o mesmo. Ok, é mais para frente, no 15, é Pedro reconhecendo Jesus como Filho de Deus. E no final aqui, que não era para ser outro, esse aqui é aqui, mas tem o 17, é Pedro indo lá no peixinho, pegando a moeda para pagar os impostos. Ou seja, Mateus ele organiza o capítulo 14 a 17 em torno de Pedro, da nossa figura de hoje à noite. Mas não só isso, já existiu uma primeira tempestade no capítulo 8, e essa tempestade ela é demais, vá lá depois em casa assistir, ou ler. Mas se você olhar o final dessa primeira tempestade, como é que ela termina? Com uma pergunta: quem é este que até os ventos e o mar o obedece? É uma pergunta. Na segunda tempestade, que é o que nós vamos ver hoje, não tem pergunta mais. Agora tem uma afirmação de quem é Jesus. Em outras palavras, Jesus quer nos falar algo através da tempestade, ensinar algo aos discípulos. Mas ainda no capítulo 14, falta a confissão dos discípulos. Um leproso já confessou quem Jesus é, os demônios já confessaram quem Jesus é, mas os discípulos ainda não entenderam quem era Jesus. E aqui é a primeira confissão dos discípulos. Ainda nesse capítulo 14, nós temos então que Jesus, para organizar a vida dos discípulos, para arrancar deles essa ideia de confissão e ensinar a eles uma lição, Jesus então coloca eles mais uma vez na sua escola. E aí nós chegamos ao nosso texto. Jesus multiplicou os pães. Anteriormente à multiplicação dos pães, há uma confusão. Herodes está dizendo que Jesus é João Batista reencarnado. Há uma confusão até por parte das autoridades para dizer quem é Jesus. Jesus multiplica os pães e agora existe algo e lições que Jesus quer ensinar aqui aos discípulos e a nós. Qual é a primeira lição? Nós vamos andar lendo, explicando e aplicando para nós. Primeiro versículo aí 22, diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Qual é a cena aqui? A cena é simples. Jesus diz assim: olha, eu vou despedindo a multidão aqui e vocês vão para frente. Aí imagina os discípulos: mas Jesus, e barco, não se preocupe não, vá logo. Entre aí, vá logo. E aí eles foram. No meio dessa tempestade, no meio que eles estavam lá no barco sozinhos, Jesus não estava com eles. Mas quando nós olhamos no versículo 22, a palavra insistiu se destaca. De forma que os discípulos, eles estavam no meio daquela tempestade, não por falta de obediência, mas por obediência. Eles não estavam ali porque desobedeceram a Jesus. Eles não estavam ali porque tinham pecado contra Jesus. Eles não estavam ali por qualquer outra situação, a não ser porque obedeceram a palavra de Jesus. Mas o fato deles terem obedecido a palavra de Jesus
fez com que eles entrassem no meio de uma tempestade. O que está acontecendo ali? Primeira lição: seguir a Jesus nos levará muitas vezes a grandes tempestades. Em outras palavras, as circunstâncias más, as más circunstâncias, não necessariamente sinalizam algum pecado em si, mas pode sinalizar o próprio Cristo me colocando em certas situações para que eu possa aprender algo. Eles então estão onde estão, não por falta de sabedoria, não por falta de desobediência, mas por seguir a exata ordem de Jesus. Às vezes, seremos levados em lugares que nós não planejamos ir, e lá nós entraremos em certas tempestades, porque Cristo deseja produzir em nós algo que nós não podemos produzir por nós mesmos. Existia um momento na nossa vida que a gente estava pastoreando uma igreja em Jati. Nós já estávamos lá não sei, 2 anos talvez, passou disso. E era uma cidade maravilhosa, uma igreja maravilhosa, cheia de gente. Assim. A igreja começou com quase ninguém e chegou com seus 500, 600, 700, sei lá. Teve um dia que o nosso pai chegou para nós assim: olha, vamos sair daqui. Aí todo ficou em silêncio, aquele negócio assim: o senhor está louco. Você não está entendendo que a casa pastoral, olha isso aqui. Os irmãos, a bênção. Era maravilhosa aquela cidade. E eu lembro que sair daquela cidade foi sair de um porto seguro para grandes tempestades nas outras cidades. E a coisa que eu mais me perguntava ao Senhor era: por quê? Senhor, não estava ali. O padre da cidade se converteu. Acredita, irmão? O padre da cidade. Os testemunhos de Jeová estavam todos se convertendo na escola dominical que a gente tinha. E disse assim: Senhor, está aqui, é o porto seguro. Mas não. Não é tanto sobre conforto. É mais sobre transformação. Jesus não é um gênio que está ali para me trazer conforto. Jesus, Ele está aqui para produzir em mim algo que eu não posso produzir por mim mesmo. E quando os discípulos entraram ali, eu imagino isso lá na tempestade toda. Jesus, de novo. Da outra vez ele estava dormindo, era mais fácil, mas agora nem no barco ele está. O que está acontecendo? Muitas vezes nós olhamos para Deus, e eu fiz essa pergunta muitas vezes: Deus, onde está a tua graça nesse momento? Deus, aonde está o teu conforto nesse momento? Nós te obedecemos, Senhor, ou pareceu que nós estávamos te obedecendo, mas de qualquer forma nós estávamos te obedecendo, indo para outra igreja. Mas, Senhor, será que, aonde está a tua graça? Aonde está a graça do alívio? Sabe o que eu aprendi? É que a graça estava justamente ali. Não a graça do conforto, mas a graça do refinamento. Nem sempre teremos a graça do conforto. Às vezes o que precisamos é a graça que nos refina. E ela vai doer muitas vezes. Porque nós estamos na escola de Cristo, que é muito mais sobre transformação do que conforto. Os discípulos poderiam olhar e dizer assim: não, Jesus, estou ali com o Senhor e a gente estava tudo tranquilo. O que custava esperar um pouquinho? A gente esperava de baixo quando o Senhor ia orar, não tem problema. Mas não, Jesus quer ensinar algo a eles. Jesus quer transformar algo neles. É por isso que ele precisa tirar os discípulos da sua zona de conforto. Por quê? Porque na zona de conforto a gente só faz aquilo que está dentro das nossas próprias forças. E mais, a gente se vangloria disso. A nossa zona de conforto é aquela zona assim: eu estou aqui, está tranquilo e eu tenho um domínio de tudo. E aí eu dou graças a Deus porque eu estou no domínio de tudo. Mas na escola de Cristo não existe o eu no domínio do tudo. Existe Ele no domínio de tudo. E para me fazer
aprender isso, ele vai ter que me tirar da minha zona de conforto e me levar para grandes tempestades. Me levar para lugares onde tudo vai estremecer. Levar para lugares aonde sim eu terei medo, aonde sim eu ficarei aterrorizado. Mas existe algo no resto do texto. Marcos nos dá uma nota maravilhosa. Eu vou usar Marcos aqui só pela força da pregação. Olha o que Marcos diz. Ainda Mateus, depois Marcos. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Lucas destaca muito a vida de oração de Jesus. Mateus nem tanto destaca a vida de oração de Jesus. Existe algo acontecendo aqui que tem que ficar para outra pregação. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância, estava muito longe. Fustigado pelas ondas. Alguns dizem que para ir para Betsaida, de onde eles estavam, seriam 8 horas por aí. Fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Agora, não pisca. Olha o que Marcos nos diz. Que nesse momento, enquanto ele estava orando, Marcos diz o seguinte: ele viu os discípulos remando com dificuldade. Jesus está orando aqui, aí Jesus olha e vê eles. Eu não sei como isso aconteceu, não sei se foi milagre, porque estava de noite e tinha uma grande tempestade. O que importa é que ele viu, tá? Mas olha o que acontece, porque o vento soprava contra eles, alta madrugada. Agora o que eu quero destacar é isso aqui, ó. Ele viu os discípulos. Mas os discípulos não estavam vendo ele. Você consegue compreender isso? Que Jesus, ele tem algo preparado para os discípulos. Ele sabe que haveria uma grande tempestade naquele local. Mas os discípulos não estão totalmente só. Por quê? Porque Jesus está olhando para eles. Nas nossas grandes noites escuras da alma, desencorajamento, desapontamento, quando tudo está sobre uma névoa na nossa cabeça, mesmo quando nós não vemos Jesus, Jesus está nos vendo. Então respira fundo, conta até 3 dos momentos mais terríveis da vida, e você tem que dizer a Ele com fé: Jesus, essa batalha é tua, não é minha. Eu entrego nas mãos daquele que me vê. Os discípulos poderiam estar todos atordoados, eles não sabiam muito bem para onde ir, e às vezes nós temos isso na nossa vida, mas Jesus estava olhando para eles. Eu estava conversando com o Germano no acampamento sobre a vida de C.S. Lewis. Lewis tem um livro, eu já falei isso aqui no início do ano passado, então provavelmente muitos se esqueceram, eu não tenho esse problema com isso, repetir, tá? Mas Lewis, ele tem um livro chamado Anatomia de uma Dor, Luta e Observação. Ele perde a mulher dele, que foi uma aluna dele. Lewis se casou já tarde, ele perdeu a esposa dele, a mãe dele, muito cedo. As crônicas de Nárnia narram isso de uma maneira metafórica. E ele perde a esposa dele, ele escreve esse livro, Um Luto e Observação. E na primeira parte do livro, Lewis ele está totalmente isolado. Lewis ele está de fato naquele momento de lamento do cristão. Ele chega a dizer assim: aonde tu estás, Senhor? Aonde tu estás, ele não fala Deus na primeira parte do livro. Quando nós mais precisamos, o que ouvimos é a porta batendo em nossa cara. Lewis está completamente isolado. No meio do livro, lá para o final, existe um tom e o tom muda. Em muitos momentos, Lewis volta a pedir perdão a Deus pelo que ele acabou de dizer. Mas uma das coisas que Lewis fala, escute, preste atenção, ele diz o seguinte: quando nós estamos com os olhos marejados de água, nós não conseguimos ver muito bem. No momento em que nós estamos passando por certas noites frias, ou depressões da nossa alma, os nossos olhos marejados podem não ver muito bem. E as nossas percepções, às vezes, nos indicam que parece que Jesus nos abandonou. Mas o que Marcos me diz
é que Jesus estava vendo eles, mesmo que eles não pudessem ver Jesus. No trono da graça existe um sumo sacerdote que nos vê e intercede por nós. O nome dele é Jesus. Agora não para aí. Olha o que acontece, tá? Lê aí o que está aí. Vou beber água para você ler. O que está aí é o seguinte, eu vou ler de novo porque alguns talvez não entenderam. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Andando, isso mesmo, não inventa não, na água. Isso aqui ó, que está aqui dentro, ó. Ele estava andando sobre o mar. Sobre o mar, Jesus estava andando. Você está entendendo o que eu quero dizer? Isso mesmo, Jesus estava andando sobre as águas. Sabe, tem uma história de um garotinho, ele acaba de sair da escola dominical, e ele está muito empolgado porque ele ouviu a história de Moisés. Do povo saindo do Egito e o mar e tudo mais. Ele chega ao pai dele, a primeira vítima foi o pai dele, ele pega o pai dele, pai, história irada do tal Moisés, pai, você tem que ver. Aí o pai, conte aí meu filho. Não, é o seguinte, Faraó não queria deixar o povo sair, Moisés, o cara macho, conseguiu fazer o povo sair, porque Deus estava com ele e tudo mais. Daí a marinha do Egito fez uma ponte, e o pessoal passou por cima dessa ponte, em cima do mar, e tal. Aí o pai começou a dizer assim, peraí meu filho, foi isso que eles ensinaram? Não papai, não foi isso não. Eu botei a ponte porque eu achava que o senhor não ia acreditar se eu falasse que o mar se abriu. E o que é que acontece muitas vezes aqui? Nós estamos tão céticos, num mundo tão cético, que nós não entendemos muito bem o que Mateus quer nos dizer. Que no momento que Jesus pisa sobre as águas, quem está pisando sobre as águas é Deus soberano sobre a natureza. Ele anda sobre as águas. Olha isso aqui, Jó 9, 6-8. Sacode a terra e tira do lugar e faz suas colunas tremerem, fala com o sol e ele não brilha, ele veda e esconde a luz das estrelas, só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Quem estava andando sobre as ondas do mar? Não era um homem comum como eu e você, era Jesus, o Deus de Israel, que tem controle sobre todas as coisas. Ele rege a natureza, é Ele que diz como ela vai agir. Ele é o grande maestro de todas as coisas. Quem está pisando sobre o mar é o Deus de Israel, Jesus. Agora, isso me comunica algo. Por quê? Porque olha o que o Salmo, a gente fala isso, tem várias opções. Faço o Instituto Bíblico Calvário para você também. A gente às vezes fala isso de alusão, às vezes alguns falam eco, alguns falam citação, mas existe um eco aqui. Ou seja, Mateus está invocando, está trazendo todo um contexto do Antigo Testamento para dentro dessa passagem que envolve o mar. Olha o que o Salmo diz. A tua vereda, o teu caminho passou pelo mar. O teu caminho pelas águas poderosas. E ninguém viu as tuas pegadas. O que é que Mateus está me dizendo sobre Jesus? Que no momento que ele pisa, a primeira pegada em cima da água, Emanuel, Deus conosco, está pisando ali. Agora, você precisa entender o que está acontecendo aqui. Imagine a cena, tá? Tem a tempestade, doideira acontecendo lá, os discípulos morrendo de medo, tudo com medo, você viu a passagem? Tudo com medo aqui, tudo com medo, e eram pescadores, né? Estavam com muito medo. Jesus olha para eles, e Jesus dá uma ordem de longe e diz, para a tempestade, para mar, foi isso? Foi isso que aconteceu? Não, por que Jesus não parou a tempestade de longe?
Por que que Jesus não disse simplesmente, ora, se ele está vendo, os caras estão morrendo de medo, então diz para ele, ei, acabou. Por quê? Porque nós estamos na escola de Cristo. E mais uma vez, é muito mais sobre transformação do que alívio. Existe uma lição que Jesus quer ensinar a eles. Existe uma confissão que Jesus quer arrancar deles. E Jesus, ele não é simplesmente um mágico e diz assim, ora, os meus senhores estão passando por dificuldade, acalma-te, Mar. Ele não é assim, ele é o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Por que que Jesus não parou ali? Existe uma lição que eu e você precisamos aprender. Isaías ainda diz o seguinte, assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. Quando Jesus pisa sobre a água, ele está decidido, está completamente impelido a entrar na tempestade dos discípulos. O Deus de Israel está indo em direção aos medos, aos assombros, às inseguranças dos seus discípulos. Ele está indo até eles. Jesus não apenas nos vê enquanto nós estamos passando pela sua escola, ele também vai de encontro a nós. Porque ele sabe que nós não podemos produzir. Nós não podemos produzir sozinho a fé. Só ele pode. Vamos para frente. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Então, foi tipo um misto de medo, né? Até aí tudo bem, a gente está com medo, a gente pode morrer aqui nesse barquinho. Eu ia trazer a foto do barquinho, não deu certo, do mar. Você que está nos escutando de casa, você procura aí no Google, você vai ver que, de fato, era um barquinho pequeno lá. Imagina o mar. Mas, de repente, acontece o seguinte, passa sobre eles, passa assim neles, vão em direção a eles. Um homem andando sobre o mar. Aí piorou tudo, né? Porque até então a gente está sozinho, vai morrer todo mundo aqui. Mas a coisa ficou sobrenatural agora. Estão lá e assim, Marcos diz que Jesus não foi assim reto, não. Marcos diz que Jesus estava tão rápido que passou foi deles. Jesus estava aqui, ó. Nossa, Jesus passando aqui. Jesus está sem GPS, sem nada, andando aqui diretão. Ele olha para os discípulos olham, essa palavra fantasma, a palavra grega, de fato é uma ideia de aparição, às vezes é algo que pode também significar algo que vem da minha mente, que eu estou fazendo da minha mente, sabe aquelas assombrações vindo da mente. O problema era o seguinte, todos estavam vendo a mesma coisa. Não era só não era só Pedro dizendo assim, ixi, eu estou vendo. Não, todos os discípulos. E eles se assombraram mais ainda. E eles gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe diz. O que ele diz? Coragem. Não tem voz mais doce, mais bela, para se ouvir no meio de qualquer tempestade, do que a voz de Jesus dizendo, coragem, eu sou. Agora, às vezes, as nossas versões colocaram aí como se ele estivesse dizendo assim, ei, estou aqui, não se espanta. Não! Aí está invocando também algo do Antigo Testamento. Aquele que se apresentou a Moisés. Senhor, e como o Senhor se chama? Ele diz assim, eu sou. O que Jesus está dizendo para os discípulos não é simplesmente, ei, tem coragem, eu cheguei. Não, o que ele está dizendo é, ei, tenham coragem, quem está aqui é o Deus que fez Israel passar pelas águas. Quem está aqui não é um homem comum, é o Deus que criou todas as coisas. A maravilhosa voz do eu sou, ela vem lá das grandes tempestades nos ouvidos dos discípulos. E ele diz, coragem, eu sou, não tenham medo.
Por que que às vezes nós pensamos que os problemas que vêm no nosso casamento já é uma oportunidade para a separação? Porque muitas vezes nós pensamos que um filho problemático já é uma oportunidade para desistir? Por que que muitas vezes nós pensamos que os ventos contrários significam simplesmente que agora a coisa não tem mais jeito? Por que que nós não mudamos e entendemos algo? Que os ventos são oportunidades para vermos a glória de Jesus nas nossas vidas. São oportunidades que Ele nos coloca para nos transformar. Eles precisavam ver. Os discípulos precisavam disso. Até os demônios já tinham dito que era filho de Deus, mas os discípulos não tinham dito que eles eram filhos de Deus. Mas Jesus chega no meio da tempestade. Eu não estou sozinho, porque o eu sou está comigo. Não é qualquer um, não é engenhosidade sua, não é simplesmente uma conta bancária cheia, não é nada disso. É o eu sou está comigo. Quantas vezes nós não nos esquecemos disso? Quantas vezes e quantas pregações nós ouvimos sobre isso? Mas na mesma proporção, nós nos esquecemos disso. O que Jesus está fazendo para nós é dizer: o eu sou, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, está conosco. A escola é dele, as coisas não fugiram do controle, as coisas estão no controle dele, porque as águas que davam medo aos discípulos eram as mesmas águas que Jesus andava sobre elas. Agora acontece algo. Pedrão entra em cena. Próxima pregação, Pedrão vai estar aqui que eu vou mostrar quem era Pedro para vocês. Agora, Senhor, disse quem? Pedro, cara. Não é irmão Pedro não, calma aí. Pedro é impossível na dele. Ele não espera nem Jesus, o convite de Jesus, os discípulos tudo com medo. Aí Pedro emerge assim, ó. Mateus sempre coloca Pedro como representante dos discípulos. Aí Pedro assim: Senhor, se és tu ou já que é o Senhor, essa é a ideia. Olha o que ele diz: manda-me ir ao teu encontro. Então Pedro está o seguinte, está todo mundo com medo, e Pedro diz assim: ah não, é o Senhor. É o Senhor, eu não posso perder essa experiência, andar sobre as águas, tu acha? Senhor, já que é o Senhor, me manda aí. Aí a gente critica Pedro, né? A gente que critica o Pedro porque ele afundou. Mas quem que de nós tinha coragem de botar o pé naquela água, naquela tempestade? Vamos lá, ser sincero. É que nem aquele homem, e ele quis impressionar os amigos dele com um cachorro, aí treinou o cachorro, fez um bocado de coisa com o cachorro, para o cachorro ficar, foi pescar com os amigos. Aí assim o homem chegou lá, sentou e disse assim: vai Doc, pesca. O cachorro pulou a cerca, entrou na água, pegou o peixe com a boca, foi lá e colocou no balde. Aí corria, pegava o outro e botava no balde. E todo mundo parado olhando o cachorro. E o dono lá desse jeito, orgulhoso, né? Cachorrão. Aí terminou e tal, disse assim: e aí, o que vocês acharam? Esse cachorro aí, bom, né não? Rapaz, eu observei que ele não sabe nadar, né? O cara disse: como assim? O cara olhou: como assim ele não sabe nadar? Ele pulou sobre as águas, ele fez tantas coisas, ele pegou o peixe com a boca, e o cara disse que ele não sabia nadar, a coisa mínima, ele pegou, e com Pedro é assim, nós pensamos que Pedro, meu Deus, Pedro afundou, mas espera aí, Pedro andou sobre as águas, gente, tá? Aí a gente só pega o pequenininho dele, que ele afundou. Mas o que está acontecendo aqui, quando Pedro anda sobre as águas? Além de Mateus estar destacando o quão maravilhoso é Jesus, de poder olhar para um homem qualquer como eu e você, e dar a ele poder de andar sobre as águas, existe também uma lição que Pedro precisa aprender aqui. Olha o que diz. Jesus não perde oportunidade na escola dele e diz o seguinte: venha, respondeu ele. Então Pedrão saiu do barco. Olha isso aqui mais uma vez.
andou sobre a água e foi na direção de Jesus. O que é que acontece em seguida, você que conhece a história? Vamos ver. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar. Muitos cristãos, eles iniciam a sua carreira de fé com impulsividade e fé misturadas. O que faz de Pedro ir pisar sobre as águas é meio de como ele é impulsivo, mas havia fé ali também. Então isso era misturado. O problema é que ao decorrer do caminhar, Pedro olhou para os ventos. Pedro olhou para a tempestade e ficou com medo. Muitos crentes começam sua carreira cristã e eles começam firmes, mas eles começam a tirar os olhos de Jesus, da fé em Jesus, e começam a ter medo de tudo que lhes cerca. De forma que muitos cristãos, a sua depressão espiritual aumenta, porque eles ficam cada vez mais se flagelando da sua fé. Eles olham, Senhor, e eles continuam olhando para as ondas, eles continuam olhando para aquelas coisas que dão medo, eles continuam olhando para os seus pecados, eles continuam se mastigando dentro de um quarto, e eles estão ali afundando porque estão olhando para as circunstâncias. Jesus sabia disso. Eles começam a fé e começam a afundar. Agora deixa eu fazer uma pergunta, e aí pensa, tá bom? Quem estava fazendo com que Pedro não afundasse? Quem? Jesus! É Jesus, do começo ao fim é Jesus. Não é fé na minha fé, que eu vou ter fé, que eu não vou afundar. Não é isso. Quando Jesus diz, vem, quem dá o poder para ele pisar é Jesus, mas o que acontece é que ele começa a olhar para os ventos e ficar com medo. Existe uma tensão acontecendo aqui. Enquanto ele está olhando e ficando com medo, Jesus, que o mantém andando sobre as águas, decide dar uma lição em Pedro. Então Pedro começa a afundar sob a permissão de Jesus de forma última. Porque foi o afundar de Pedro que fez com que ele novamente se reorientasse e olhasse para Jesus. Na escola de Jesus, ele muitas vezes nos permite essas situações, para que nós possamos olhar de novo para ele. É o amor e a graça de Jesus que nos impele. Mesmo que a nossa fé seja fraca, não precisamos ter medo, pois embora uma fé fraca traga muitos problemas, nós estamos na mão de um Jesus forte. Às vezes as pessoas estão tão obcecadas pela força da sua fé, que elas pensam que o que vai salvar elas de forma última é a sua fé. Agora entenda que existe um peso teológico e uma discussão histórica sobre isso. Mas entenda algo. Uma fé minúscula, mas verdadeira, ela é ainda fé. Porque o que nos salva é o objeto da nossa fé, e não a força da nossa fé. Eu posso ter medo, eu posso me assustar muitas vezes, eu posso começar a afundar muitas vezes, mas não é isso, não é a força da minha fé que impele Jesus a ajudar ou não Pedro. É a misericórdia de Jesus e sua graça que estende a mão para Pedro. E não necessariamente porque naquele momento Pedro estava com a fé forte. Ao contrário,
Aquele momento ali, Pedro estava naufragando. E foi naquele mesmo momento aonde a mão de graça de Jesus estendeu a mão para Pedro. Em outras palavras, o forte nem sempre será forte. O sábio nem sempre estará sábio. O esperto, aquele que é cheio das ciências, nem sempre estará a todo vigor. Muitas vezes nós vamos fraquejar e ficar fracos. Mas o que esse verso me ensina é que uma simples oração de uma fé fraca foi suficiente para que Jesus estendesse a sua mão e salvasse Pedro. Uma simples oração de alguém que está naufragando foi suficiente para a mão de graça de Jesus estender para Pedro. Olha o que diz o Salmo 69. Nas profundezas lamacentas eu me afundo, não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Mateus está invocando para nós um salmo, mas não só isso. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Veja, Jesus olhou para Pedro e sabia que Pedro ia pisar lá, ia começar a andar, mas Pedro começa a tirar os olhos, ele começa a ficar com medo, e Jesus está no controle de toda a situação. A escola é de Jesus. Então Jesus, num misto de uma fé fraca e um grande Salvador, ele deseja ensinar a Pedro quem é o Jesus e quem é o Senhor da história. Não é porque Pedro estava pisando sobre as águas que fazia dele Senhor. Não é porque nós temos algumas bênçãos do Senhor que nós agora somos independentes e viramos o Senhor das nossas vidas. Quem continua sendo o Senhor das nossas vidas é Ele. Ele é o Senhor das nossas vidas. Agora, imediatamente Jesus diz para ele: homem de pequena fé, porque você duvidou. Salmo 18 diz o seguinte: das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. O Salmo está dizendo que o Deus de Israel nos tira das águas profundas, e foi exatamente isso que Pedro experimentou. Aquilo que nos dá medo, Ele controla. Ele estava andando em cima das águas. Você precisa escutar mais uma vez. Às vezes, no meio da escola de Jesus, nós paramos de olhar para o nosso Salvador. E Ele precisa nos ensinar que só Ele é a nossa salvação. Então, de forma graciosa, Ele nos permite, às vezes, afundar. Porque o afundar nos faz nos reorientar novamente e olhar novamente para Ele. E gritar com uma oração mais simples da Escritura, mas mais poderosa da Escritura: Senhor, salva-me. Não é a força da nossa fé. Se escandalize com isso, tá? Não é a força da nossa fé que move a mão de Jesus. Ah, se fosse. Pedro estava com a fé bem fraquinha e Jesus ainda estendeu a mão sobre ele. Talvez você esteja dizendo aqui hoje assim: olha para a minha fé, Senhor. Quem sou eu para me levantar novamente? Quem sou eu para ter esperança novamente? Quem sou eu? Eu pequei tantas vezes. Eu já saí do caminho tantas vezes. O que eu tenho na minha boca hoje, Senhor, é uma mínima oração. Salva-me. Salva-me. Uma pequena fé
verdadeira. Não precisa ser forte. Jesus deixa isso claro. Ainda que o tamanho de um grão de mostardinha lá, não é isso que move a mão de Jesus, mas a sua misericórdia. Por último, aí tem o Salmo 144, das alturas estende a tua mão e liberta-me, salva-me da imensidão das águas, das mãos desses estrangeiros. Quando entraram no barco, o vento cessou, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, agora vem a afirmação. A primeira tempestade acaba com, quem é este que até o vento e o mar obedece? A segunda tempestade termina com, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Prenda isso, eu anotei em algum lugar aqui. Às vezes precisamos de fortes tempestades para vermos a glória de Deus. Nosso problema é que ainda não caímos na real em saber que Cristo nunca nos deixará pensar que o Evangelho é apenas informação e não transformação. Jesus nunca vai deixar, o nosso professor nunca vai deixar que a gente fique só com informações sobre Ele. Elas são a base de tudo. Nós precisamos dela. Mas elas são simplesmente a porta para algo muito mais profundo, que é a transformação do nosso coração. Discipulado não é fácil. Seguir a Jesus nem sempre nos levarão às águas tranquilas. Mas são no meio dessas águas que nós poderemos ver a gloriosa mão do nosso Senhor. E será produzido em nós algo que nós não podemos produzir por nós mesmos. Uma verdadeira e uma genuína fé nele. Amém? Senhor, muito obrigado pela essa pregação. Te entregamos, Senhor. Em nome de Cristo. Amém.